Exclusão do Simples Nacional. E agora? Oi, pessoal, meu nome é Laís Freire. A gente vai falar sobre o Simples Nacional. E ao meu lado está minha host querida, Michele. Tudo bem, Mi? Olá, tudo bem lá? Prazer estar aqui com vocês novamente. E aí, nós vamos falar hoje sobre a exclusão do Simples Nacional, mas antes de mais nada, a gente precisa explicar para o pessoal, né? O que que é o Simples Nacional? Você pode começar, Mi? Sim, sim. É um assunto que está em alta, né, lá, porque agora tá várias empresas recebendo cartinhas de exclusão do Simples Nacional. E agora, o que fazer? Por quê, né? Eu fui excluso. Mas começando com o conceito de Simples Nacional, é um regime tributário, né? Uma das formas de enquadramento tributário que a empresa tem opção, né, que são hoje no Brasil, a gente tem Simples Nacional, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. Então hoje nós vamos falar de um dos enquadramentos que é o Simples Nacional. Simples Nacional que é o enquadramento para a maioria das micro e pequenas empresas no Brasil e ele é regido pelo comitê gestor, né? Então esse enquadramento, por isso que a gente vai falar dessa exclusão, né? O Uhum. porquê corre essa exclusão. E um detalhe importante, né? Eu vou começar explicando que o Simples Nacional, ele tem um limite de faturamento lá. Assim, tem alguns critérios para optar pelo Simples Nacional, e um deles é o limite de faturamento, que hoje é microempresa, que é a ME, tem que faturar até 360 mil ao ano. EPP, que é a empresa de pequeno porte, tem um faturamento até 4,8 milhões ao ano. Pode faturar Uhum. até esse valor. Lembrando que não é um limite mensal, é anual mesmo. E, e é importante lembrar que, para alguns estados, há sublimite de receita. Então, assim, para o ente federal, o limite é 4,8 milhões. Mas no estado de São Paulo, por exemplo, existe um sublimite de receita que é um faturamento até 3,6 milhões. Então, uma empresa que é do Simples Nacional e ela ultrapassa 3,6 milhões, ela continua no Simples, mas a parte que é do Estado e da Prefeitura, ICMS ou ISS, ela precisa recolher por fora, como se ela fosse de outro regime. Então, é importante para a questão de faturamento se atentar a esse sublimite do seu Estado. É que cada estado tem uma regra, né? Então é importante saber mais ou menos, porque às vezes tem essa regra federal, mas às vezes o estado, a pessoa vai contando que vai conseguir o Simples Nacional, mas o estado veda, né? Porque aí é um Exatamente. limite menor. Exato, e aí a gente cai no planejamento tributário, porque tem empresas que realmente compensa a parte federal ficar no simples, né, para quem faturar Uhum. acima de 3,6 milhões ao ano, e a parte de ICMS deixar por fora. Às vezes tem aí que vai ser apuração débito e crédito, às vezes tem muito crédito na entrada, mas tem que fazer um planejamento tributário, porque às vezes não compensa. Então, saiu parte estadual do Simples Nacional, às vezes compensa ir para um outro regime presumido real. Legal. E aí as pessoas ficam desesperadas, porque o Simples Nacional para algumas empresas é benéfico, né? Então, ao receber uma carta que existe a possibilidade dela ser exclusa do Simples Nacional, deve ser um desespero, né, Mi? Você que tá ligada diretamente com isso. Sim, lá. E principalmente até efeito da pandemia. Porque muitas empresas que a gente vai falar, né? Um dos motivos da exclusão, um dos principais motivos de exclusão é ter débitos em aberto. Uhum. Mas, assim, principalmente após pandemia, muitas empresas conseguiam pagar seus impostos certinhos no mês, acabaram tendo que deixar em atraso depois da pandemia, teve problema com caixa. E um dos critérios de exclusão do Simples Nacional é débitos em aberto. É, pessoal, a lei fala expressamente que pode ser excluso do Simples Nacional a empresa que está com débitos em aberto. Eu vou até ler para vocês aqui alguns artigos que falam sobre isso, que é com base no artigo 17, inciso 5º da Lei Complementar 123 de 2006, que é a lei que trata do Simples Nacional, e ela fala o seguinte: não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional
A microempresa ou empresa de pequeno porte, inciso quinto, que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, ou com as fazendas públicas federal, estadual ou municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa. Vou falar isso aqui para vocês, exigibilidade suspensa, porque tem um artigo no CTN que fala sobre a suspensão da exigibilidade. Então, por exemplo, Laís, esse débito eu não concordo, tá? Eu não acho que é devido, estou discutindo esse débito, tenho que pagar mesmo assim? Depende. Tem um artigo 151 do CTN que fala o seguinte: suspendem a exigibilidade do crédito tributário. 1. Moratória. 2. Depósito do seu montante integral. 3. As reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. Ou seja, estou discutindo o débito em âmbito administrativo, porque eu entendo que não é devido. Essa exigibilidade está suspensa, porque está sendo discutido. Talvez no final você consegue tornar ele inexigível, né? Aí a concessão de medida liminar em mandado de segurança, então entrei com mandado de segurança, tem que pedir uma liminar para suspender a cobrança, né, desse crédito tributário. A concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial, ou seja, um processo judicial demora muito, né? Então tem recurso. Aí o que você faz? Você pede, através da tutela, a suspensão desse débito, então ele fica suspenso até o final do processo. E o inciso sexto, fala sobre o parcelamento, que mais para frente a gente vai falar sobre isso, a questão do parcelamento. E aí o que acontece, né, Mi? Como é que funciona na prática? Pelo que eu vi aqui, eles costumam mandar uma carta, né, comunicando sobre esse débito e dão um prazo, né, para a empresa pagar. Pelo que eu vi aqui, é o prazo de 30 dias, né? Exatamente, lá. O que acontece? Essa exclusão, ela acontece de duas formas. Por comunicação ou por ofício. Ofício, que é o que você acabou de explicar, né? E por comunicação, que é onde a gente faz direto no portal do Simples Nacional. Então, a gente, na função de contador, a gente vai ali direto no portal, né, do Simples e faz essa comunicação para a Receita Federal, falando que, ó, a empresa não pagou o DAS, né? DAS que a gente chama é o documento de arrecadação simplificado, que é o recolhimento do Simples. Olha, não foi pago o Simples Nacional no mês X dessa empresa, então a gente está comunicando a exclusão. É até um detalhe lá que, na verdade, nenhuma contabilidade faz, na verdade, ninguém acaba confessando ali que a empresa tem débitos. Todo mundo deixa ali o débito em aberto da empresa, aí o que a Receita faz? No meados ali de outubro a dezembro, ela realmente manda o comunicado de ofício para as empresas, porque não foi feita a comunicação, né? Então ela manda por ofício falando, ó, você tem 30 dias para quitar a sua dívida ou fazer parcelamento, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, né? Sim. Ou você já vai ser excluso do Simples. Então já é um comunicado já com efeitos, né? Se você não quitar ou parcelar, já está excluso a partir de 1 de janeiro do próximo ano. Agora, se a empresa fizer quitação ou parcelamento, aí esse termo ele fica não é suspenso, na verdade ele fica Como é que no, você... no, fim, não é exigido mais. Ele é um Entendi. termo que é baixado, né? Tem a palavra certa. Perde. Perde o efeito. Efeito. Exatamente, exatamente. Ele perde o efeito visto que a empresa quitou ou parcelou. Gente, esse procedimento que a Mi explicou aqui agora, do envio da comunicação, ele está previsto no artigo 31, parágrafo 2º da Lei Complementar 123 de 2006. Lembrando que nós vamos deixar aqui na descrição os links, tá? Tudo que a gente está explicando aqui para vocês. Que fala o seguinte: a exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos nas hipóteses dos incisos 5º e 17º do caput do artigo 17, será permitida a permanência da pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. E aí tem o artigo 84, parágrafo 1º da resolução, CGSN, número 140 de 22 de maio de 2018, que fala a exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos, parágrafo 1º, na hipótese prevista nos incisos 5º e 6º do caput, a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 dias, contado da ciência da exclusão de ofício, possibilitará a permanência da ME ou da EPP como optante pelo Simples Nacional. E mais, né? Não tem só essa possibilidade, né? Tem outras possibilidades de exclusão, não só ter o débito em aberto, né, Mi? Sim, antes da gente falar das opções de parcelamento, vamos falar os bom. demais motivos de exclusão ao Simples? Sim. Um outro, além dos débitos de tributos em aberto, é o excesso de faturamento, que eu comecei falando no início, que funciona assim. A empresa opta pelo Simples Nacional, e aí ela vai poder faturar no âmbito federal, né, até 4,8 milhões ao ano. O que acontece? Se a empresa ali ela tem um crescimento naquele ano e ela ultrapassa 4 milhões, ela estourou o faturamento do Simples. Só que tem uma regrinha. Se a empresa exceder o faturamento do Simples Nacional em até 20% dos 4,8 milhões, ela pode continuar permanecendo no Simples até dezembro daquele ano e ela fica exclusa em janeiro do ano seguinte. Lembrando que, exemplo, se ela excedeu em outubro, em novembro precisa ser feita a comunicação, né, do excesso de faturamento, mas se foi até 20%, a exclusão só vai dar efeito a partir de janeiro. Agora, se ela excede mais que 20% ali do limite, né, dos 4,8 milhões, ela já é exclusa no mês seguinte. Então, ela já precisa fazer a comunicação e já vai ser exclusa. Exemplo, estourou em outubro, né? O faturamento vai ser exclusa já em novembro. Então, é super importante se atentar a isso. E mais um detalhe importantíssimo lá, que é o seguinte, se a empresa ela está iniciando as suas atividades naquele ano, e ela exceder o faturamento, ela corre o risco de ter que voltar, retroagir a tributação dela desde a data da abertura e tributar em outro regime. Então, funciona assim. Suponhamos que, supondo que a empresa fez a abertura dela, iniciou as atividades em março. E aí, ela teve um crescimento, né, exponencial, ou não planejou direito, né, ela iria já faturar mais do que o Simples Nacional, mas acabou optando pelo Simples em março. Quando chegou ali em outubro, ela excedeu os 4,8 milhões. Se ela excedeu mais que 20%, aí a Receita considera que ela nunca foi do Simples Nacional. Ela nunca foi optante, porque é o primeiro ano dela. Então, ela precisa retroagir desde a data de abertura, mesmo tendo pagado todos esses meses no Simples, e calcular tudo em outro regime, ou presumido e real, e depois pedir a restituição do que ela pagou. Mas olha O trabalho, o trabalho, né? E assim, o desembolso, né? De você ter que pagar novamente, né, impostos de todos aqueles meses, com multa e juros, por ter optado por um regime que estourou, que não se adequa ao faturamento. Então, é importantíssimo a importância novamente do planejamento tributário. Muito importante mesmo. É fundamental. Porque aí vai analisar toda a estrutura da empresa, né? A possibilidade de crescimento, de faturamento. É muito bom ter um planejamento tributário, realmente. E outros critérios também de exclusão ao Simples, né, vedação ao Simples, não é permitido ter sócio pessoa jurídica, quem é do Simples Nacional. Algumas atividades são impeditivas ao Simples, inclusive essas vedações que eu estou falando agora, se a empresa é do Simples Nacional e ela fizer algum desses critérios que não é permitido ao Simples, ela já fica exclusa no mês seguinte. Então, essas vedações que eu vou falar agora não são para exclusão com efeito a partir de 1º de janeiro do próximo ano, e sim já no mês seguinte. Então, exemplo,
A empresa está no Simples Nacional, está com atividades que são permitidas, né, o regime do Simples Nacional, mas supondo que em novembro ela alterou o contrato social dela e incluiu uma atividade nova e não se atentou que aquela atividade, aquele KNAI, Vedado. era vedado ao Simples. No mês seguinte, ela já é exclusa do Simples. E um detalhe importante, essa exclusão ela não é automática lá. A gente precisa entrar lá no portal do Simples Nacional e fazer a comunicação. Então, exemplo, né? Quando a gente fez a alteração do contrato, tem uma atividade impeditiva, só que a Receita ela não consegue fazer isso de forma automatizada. Então, a gente precisa ir lá, como contabilidade, fazer essa comunicar que vai ter uma exclusão do Simples já com efeito no próximo mês. Isso já demonstra uma boa fé, né? Da Exato, empresa, né? exato. Enfim, já informar que realmente aquela atividade não se enquadra, é vedada, né? Sim, e o que acontece? Se não for comunicado, né, a exclusão e deixar assim, já que a Receita não excluiu automático, eu vou ficar. Quando a empresa for fiscalizada, né, que às vezes ocorre até perto do período de prescrição de 5 anos, aí a Receita vai excluir ela com efeitos retroativos. Pois é, gente, são 5 anos para a Receita fiscalizar. E a gente vê muito que perto da data de prescrição tá lá a fiscalização da Receita. A gente acha que não estão antenados, mas eles estão, né? Estão. E aí o prejuízo é maior, né? Porque já foram 5 anos e aí ter que retificar todo esse período, né? Então é super importante se atentar empresas que estão no Simples Nacional a essas vedações para não serem exclusos do Simples Nacional. Outra vedação não pode ter filial com sede no exterior, então não pode ser do Simples Nacional filial com sede, né, fora. Sócio que participe de outra PJ com mais de 10% do capital que não seja do Simples e a soma das receitas dessas duas empresas ultrapassar o limite também é excluso. Olha. Sócio domiciliado no exterior também é vedado. E tem mais outras vedações que estão ali no artigo 15 da resolução do CGSN, né, que é o Comitê Gestor do Simples Nacional. Então, podem ali dar uma lida que tem a lista completa das vedações. Vamos deixar para vocês também, viu? Olá! E antes da gente continuar, aproveitar, vamos pedir pro pessoal se inscrever, né, no nosso canal do YouTube. Aproveitar esse momento, você que está nos ouvindo nas plataformas de áudio, Spotify, Spotify, Deezer, Castbox também. Castbox. Espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo. Vai lá no YouTube, faz a sua inscrição também no nosso canal, deixa seu comentário, sua sugestão. E lembrando que o Instagram é @podesimplificar, né? Quem quiser Isso. também seguir, lá vai ter algumas novidades. Mas é muito importante vocês seguirem lá no YouTube, né? Fazer inscrição, ativar o sininho, que sempre tiver um vídeo novo vocês vão ser notificados. Exatamente. E lá, vamos falar agora da solução, né? Chegou o termo de exclusão do Simples Nacional na minha empresa, o que fazer? Não tenho como Não pagar à tenho vista, caixa, exatamente, não caixa. tenho caixa para quitar à vista. Qual a opção? O que fazer? Eu vou ser excluso? Então, temos sim aí a opção de parcelamento. Lembra que no artigo 151 do CTN que eu citei para vocês, suspende a exigibilidade do débito fiscal, do crédito fiscal? É justamente o parcelamento. O parcelamento é uma das hipóteses, né, que faz com que você permaneça enquadrado no Simples Nacional. Não tem como a gente falar da parte municipal, estadual, porque depende muito do estado e do município, mas dos débitos federais, né, no sistema do governo, tem várias transações tributárias, né? Transação tributária nada mais é que você conseguir pagar um parcelamento com vários descontos, inclusive sobre juros e multas. Eu até puxei aqui algumas transações, gente, são várias, então a gente vai deixar um link para vocês acompanharem, porque depende muito, né? Você vai ter que ver lá quais são as regras, quais você se enquadra melhor, então assim, mas tem vários. Eu vou listar alguns aqui para vocês. Programa Emergencial da Retomada do Setor de Eventos, do PERSE, que a gente falou no episódio 3.
o Simples Nacional consegue fazer a transação tributária, só não consegue a aplicação da alíquota zero. Então, lembrando que a adesão foi prorrogada até 30 de dezembro de 2022. Então, se você se enquadra no PERSE, mesmo sendo Simples Nacional, você consegue. Programa de regularização do Simples Nacional, adesão prorrogada também até 30 de dezembro de 2022. Nessa modalidade, permite a entrada referente a 1% do valor da inscrição do débito, que ela seja parcelada em até 8 meses e o pagamento do saldo restante poderá ser dividido em até 137 parcelas mensais, com desconto de até 100% dos acréscimos legais, juros, multa e qualquer outro encargo legal. Mas você também, essa modalidade abrange débitos do Simples Nacional inscritos em dívida ativa até 31 de outubro de 2022. Você também tem a opção de desistir, se você achar mais vantajoso transacionar dessa forma, você pode desistir do acordo anterior até dia 30 de novembro, achei que tinha passado, mas não, até 30 de novembro, e aí você consegue aderir a essa nova transação. Gente, tem muito. Transação do pequeno valor do Simples Nacional, também tem a possibilidade de fazer um acordo de transação individual simplificada por proposta do próprio contribuinte. Você pode propor a forma de parcelamento. Proposta individual em recuperação. Até empresas que estão em recuperação judicial também pode propor. Enfim, tem vários aqui. A gente vai deixar o link para vocês. Dá uma olhadinha qual se enquadra melhor na sua empresa, né? O que você tem que fazer para conseguir. Exato. Mas são tantas opções de parcelamento, qual a melhor para minha empresa? Nesse caso, fazendo simulação. Então, você acessa o site, né? O ECAC, na verdade. O ECAC, que é o site que permite a comunicação entre a Receita e entre o contribuinte. Você acessa com o certificado digital da sua empresa e lá você consegue fazer a simulação e escolher qual parcelamento se adequa mais à sua realidade, né? Tem o parcelamento do Simples convencional também, que é em 60 vezes, mas o ideal é fazer a simulação para ver qual se adequa mais. Perfeito. Isso aí. E lá, eu gostaria de lembrar também, pessoal, de que o seguinte, se porventura a sua empresa for exclusa do Simples e você conseguir fazer a quitação dos débitos, mas acabou passando ali os 30 dias para quem recebeu o termo em outubro, você tem até dia 31 de janeiro para fazer um novo pedido. Então, isso é super importante se atentar. Porque as pessoas, não, agora já tá perdido, porque eu consegui fazer o parcelamento, passou os 30 dias, né, para desconsiderar aquele efeito do termo de exclusão. Mas aí, se você é excluso, faça o parcelamento e aí faça um novo pedido de adesão até dia 31 de janeiro do próximo ano. Lembrando que a opção ao enquadramento tributário, seja Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, é irretroativo ao ano calendário. Então, optou em janeiro, se não tiver nenhuma exclusão, né, por esses motivos de vedações, a empresa fica nesse regime até o fim do ano. E vou pegar esse gancho seu e falar para o pessoal também que existe a possibilidade de pleitear esse enquadramento, né, a manutenção do enquadramento do Simples Nacional, judicialmente nos casos em que passou dos 30 dias, mas dentro do ano conseguiu regularizar os débitos. Então, tem casos aí que os juízes consideram que a empresa está de boa fé e dentro desse ano, né, calendário, conseguiu efetuar a regularização dos débitos, ele consegue permanecer enquadrado no Simples Nacional judicialmente. Então, assim, para a pessoa que quiser, eu não sei quais são as implicações, né? Quais são as vantagens de entrar judicialmente e optar não, tudo bem, vou tentar me Fazer o enquadrar, pedido. fazer o pedido novamente em janeiro. Sim, na verdade, essas empresas entram com esse pedido lá porque é muito mais vantagem permanecer do que ser excluso e fazer uma opção. Vou explicar por quê. O pedido de opção do Simples, ele vai até 31 de janeiro. Então, se a empresa ela é exclusa em dezembro, por exemplo, e ela vai fazer um novo pedido,
o prazo para deferir, ele pode levar alguns dias para a Receita deferir o novo pedido. E aí a empresa tem que arrumar, modificar o cadastro de produtos dela ali, por exemplo, com uma tributação diferente do Simples, naqueles dias ali de janeiro, até sair o deferimento da receita com data retroativa a 1 de janeiro. Então, tem esse transtorno, né, em questão de cadastro de produtos para quem trabalha com revenda, né, para quem é do ramo de comércio. Então, tem essa fase, assim, que é mais complicada de você perder o Simples Nacional e fazer o pedido, de que você continuar como optante do Simples direto, né? Porque aí conseguindo judicialmente consegue manter, aí não fica aquela parte nebulosa, né? Como é que vai ser, o que que eu recolho, como eu faço, até aguardar o deferimento da receita, né? Exatamente. E fica na dúvida, né? Vai ser deferido ou não. Então a dica que a gente deixa, né, lá é justamente para as empresas optantes para o Simples Nacional se atentarem agora nesse fim de ano a esse prazo para regularização dos débitos e vedações para não terem a exclusão do Simples. Sempre bom evitar um problema, né? Até porque existe a possibilidade, mesmo que você não tenha como pagar, você pode fazer um parcelamento e esse parcelamento possibilita que você continue, né? Exatamente. Eu acho que é isso. A gente tem mais alguma informação para passar para o pessoal? Não, nesse episódio é isso, né, Lá? Espero que tenha ficado claro. A gente tentou trazer de forma mais simplificada possível para você que está nos ouvindo e nos assistindo. E deixe suas dúvidas aí no comentário. Sim, qualquer dúvida pode deixar aqui que a gente vai fazer questão de responder a cada um de vocês. Foi ótimo, amei falar Eu também, um pouquinho sobre Lá. o Simples Nacional com você. Eu também. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima, então. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.